À medida que Jacó se aproximava da morte, ele se lembrou do seu antigo retorno a Betel, quando recebeu de Deus a promessa renovada da propriedade perpétua que foi dada a Abraão. A esperança da terra prometida era, portanto, um pensamento reformado que alimentava sua esperança ao sentir a morte chegar. Jacó então se voltou para os filhos de José, que nasceram no Egito, e os abençoou, mas o fez no contexto da promessa futura sobre sua própria descendência. Aconteceu que, como sua última visita ao pai, José trouxe com ele seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Este jovem estava ligado por sua mãe à mais elevada ordem dos sacerdotes egípcios, e a posição de seu pai abria-lhes as portas da riqueza e distinção, caso preferissem eles unir-se aos egípcios. Entretanto, era o desejo de José que eles negassem sua naturalidade e se unissem a seu próprio povo. Manifestou então sua fé na promessa do concerto, renunciando em favor de seus filhos todas as honras que a corte do Egito oferecia. Tudo para ter um lugar entre as desprezadas tribos de pastores, às quais foram confiados os oráculos de Deus. Então disse Jacó: agora, pois, seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubens e Simeão. Gênesis capítulo 48, verso 5. Efraim e Manassés deveriam ser dotados como seus, para se tornarem cabeça de tribos distintas. Desse modo, um dos privilégios da primogenitura que Rubens havia perdido recairia em José uma dupla porção em Israel. A vista de Jacó estava obscurecida por sua idade e não notara a presença dos moços. Agora, porém, percebendo o contorno de suas formas, disse: quem são esses moços que estão com você? Sendo respondida a pergunta, acrescentou dizendo: traga-os aqui para que eu possa abençoá-los. Assim que os meninos se aproximaram do patriarca, ele os abraçou e os beijou, pondo-lhes solenemente a mão sobre as cabeças para abençoá-los. Em seguida proferiu então esta oração: ó Deus, em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até o dia de hoje, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoa estes rapazes. Gênesis capítulo 48, verso 8 e 9 e 15 e 16. Então, terminada a bênção, Jacó fez a seu filho esta afirmação: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará retornar à terra de nossos pais. Gênesis capítulo 48, verso 21. Os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, são os únicos netos que Jacó abençoou. Dessa forma foram elevados da condição de neto à condição de filhos. Embora a bênção de Jacó indicasse uma preeminência do segundo filho, Efraim, sobre o primeiro Manassés, diz respeito essencialmente a José. O que vemos é um testemunho pessoal sobre a fidelidade de Deus a eles no passado e sua promessa para eles no futuro. Jacó referiu-se ao Deus de Abraão e Isaque, que os alimentou e protegeu. É o mesmo Deus que o tinha livrado de todo o mal. Jacó também tinha em mente o Deus de Betel, com quem lutou e que mudou seu nome de Jacó para Israel. Ao se referir a todas essas experiências em que Deus transformou o mal em bem, Jacó expressou sua esperança de que Deus não só cuidaria da vida presente de seus netos, como fez por ele e por José, mas iria ampará-los também no futuro, quando seus descendentes voltassem para Canaã. Essa esperança é clara em sua referência a Siquém.
que não era apenas um pedaço de terra que tinham adquirido, mas também o lugar em que os ossos de José seriam enterrados. Essa também é a terra que seria distribuída às tribos de Israel. Mesmo em meio a tudo o que aconteceu, Jacó manteve em mente as promessas de Deus que havia dito que, por meio daquela família, seriam benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 3. Em resumo, aquelas bênçãos deferidas por Jacó transformaram os filhos de José como seus próprios filhos. José não formou uma tribo em Israel. Seu nome não é citado como patriarca, mas seus 2 filhos foram os patriarcas de 2 tribos de Israel, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. A questão é que Deus é Deus e pode fazer o que quiser. Não existe impossível para Ele e nem coisa difícil demais. Talvez você hoje esteja vivendo um problema que parece não ter solução. Talvez esteja sentindo uma dor que parece que não terá fim. Mas, mediante a tudo, nunca se esqueça de que Deus é o Deus do impossível, que tudo pode e tudo faz em prol daquele que o serve. E assim como as promessas de Deus se cumpriram na vida de nossos patriarcas, seja fiel, e as promessas de Deus se cumprirão na sua vida também. Por isso, erga a cabeça, comece o dia se entregando a Deus e faça parte dessa incrível promessa. Pois apesar das tristezas dessa vida, Deus está cuidando de você e guiando sua história, para que no final, tudo em sua vida esteja bem. Na lição de amanhã, veremos que após abençoar seus netos, Jacó abençoa seus filhos também. Que Deus os abençoe e até a próxima.